Medite comigo um texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 46, que diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Preste atenção, olhe para cá. Jesus estava num dos momentos mais difíceis, acredito que o mais difícil, estava na cruz. E diz o texto que ele clamou ao Pai, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Quantos aqui já tiveram a sensação de abandono? Quantos aqui já tiveram a sensação de que Deus o abandonou? Levante suas mãos. Muitos já tiveram realmente essa sensação. E quando eu li esse texto, algo realmente mexeu dentro de mim. E eu comecei a falar com Deus Pai, eu comecei a perguntar: Pai, o que aconteceu? Eu quero entender realmente a fala de Jesus, porque na sua fala ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Eu sempre tive na minha mente, no meu coração, isso nunca foi uma dúvida, de que Deus está conosco em todo o tempo, que Ele não nos abandona. Mas por que Jesus falou isso? Por que Jesus realmente disse: meu Deus, por que me abandonaste? E aquilo realmente me deixou inquieto, se é que eu posso dizer assim. Eu estou escrevendo o meu segundo livro sobre paternidade, e quando eu cheguei nessa parte, inclusive eu falando com o pastor Ivonei, eu disse: olha, isso me deixou inquieto. Eu não sei se eu vou colocar esse versículo no livro. E o pastor Ivonei, conversando comigo, disse: pois é, pastor, realmente é um versículo que faz nós refletir. Só que eu não desisto tão fácil quando eu não entendo algo. Quem me conhece sabe, eu sou persistente. E eu comecei a falar com Deus: Deus, eu quero entender. Eu quero entender isso com mais profundidade. Eu estava indo para uma conferência ministrar, e quando eu entrei no avião, eu comecei a meditar nesse texto e comecei a orar. Eu disse: Deus, fala comigo, Deus. E Deus falou. Deus falou comigo profundamente. E Ele me fez lembrar de uma história que aconteceu anos atrás com o meu filho. O meu filho, ainda criança, ele passou por um momento muito difícil de saúde. E ele estava realmente muito debilitado, ele estava com uma febre muito alta. E eu tive que levar ele ao médico. E quando nós chegamos no consultório do médico, o médico disse: olha, realmente o João Pedro, ele está numa situação bem grave. Acredito que hoje não é necessário interná-lo, mas eu vou ter que entrar com a medicação injetável para que o processo seja mais rápido. E naquele momento eu disse para o médico: claro, vamos entrar o quanto antes então com essa medicação. E aí o médico terminou a consulta e encaminhou nós para uma outra sala. E ali a enfermeira chegou e ela começou a preparar a medicação que seria aplicada no João Pedro. E quando ela estava com a medicação pronta, com a injeção na mão, ela disse assim: pai, agora eu preciso que você segure o seu filho.
E eu lembro que eu peguei o João Pedro, coloquei em cima da maca e eu segurei o João Pedro. E quando ele viu a injeção, ele ficou super assustado com tudo aquilo. E ele começou a gritar, a chorar muito. E ele gritava: pai, pai. Ele gritava e eu permanecia segurando. Eu acredito que na mente do João Pedro ele estava dizendo: pai, o Senhor não vai me livrar dessa dor. Pai, o Senhor não vai me livrar dessa injeção. Pai, o Senhor não vai me livrar dessa situação. Naquele momento ele estava dizendo isso. Eu sentia que ele clamava e ele pedia ajuda para mim. E eu, como pai, estava numa situação difícil, porque eu queria que aquilo passasse rápido, mas parecia uma eternidade. E quanto mais ele gritava e chorava, mais eu segurava. E a enfermeira aplicou a injeção, e quando aplicou a injeção, doeu em mim. Deus falou para mim: aí está a resposta, Júnior. Às vezes, eu não te livro da dor para te livrar da morte. Eu, como pai, não estava livrando João da dor para livrá-lo da morte. Porque se ele não fosse medicado, aquela enfermidade poderia levar ele a óbito. Sabe quantas vezes você realmente passou por situações difíceis, por dores? Quantas vezes? Eu já passei por muitas dores na minha vida. E depois que Deus falou isso comigo, aquela viagem foi realmente uma viagem muito linda, semanas atrás. Porque Deus foi falando e foi trazendo todo o meu passado à tona, no sentido de me mostrar o quanto Ele cuidou de mim. O quanto mesmo nas minhas dores, o quanto mesmo nas circunstâncias contrárias, ali estava Ele presente. Hoje eu entendo que todas as dores que eu passei me fizeram melhor. Hoje eu posso cumprir o meu propósito aqui na terra com propriedade, porque eu passei, eu tenho uma experiência, eu venci as dores que me trouxeram até aqui, e as próximas dores me levarão até a próxima promessa. Hoje eu prego a palavra, hoje eu cuido de pessoas, hoje eu estou abrindo projetos sociais, hoje eu tenho sonhos, hoje eu estou escrevendo livros, e os livros têm abençoado não somente a nossa igreja, a nossa família espiritual, mas tem abençoado uma nação inteira. O Café com Deus Pai chegou agora a 100.000 cópias vendidas, para a glória de Deus. É Deus fazendo. É Deus fazendo. Deus me permitiu passar por situações difíceis para hoje eu estar onde eu estou. E me vem na lembrança José. José me vem na lembrança, porque uma coisa a gente esquece, que José resistiu à mulher de Potifar. José resistiu à mulher de Potifar. E logo após, ele foi para a prisão. E muitas vezes a gente, quando lê a história de José, a gente fica pensando: tadinho, coitadinho. A mulher de Potifar que deveria estar no lugar dele, ela que deveria ter ido para a prisão. Quantas vezes você leu a história de José e se comoveu? Nossa, que injustiça! Que injustiça fizeram com José! Que injustiça! Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite: injustiça ou livramento?
Injustiça ou livramento? José venceu a primeira tentação, mas será que ele venceria a segunda? Será que ele iria realmente permanecer de pé? Deus tinha um grande propósito para realizar na vida de José e através dele. Muitas vezes Deus vai te levar para um esconderijo, Deus vai te guardar, Deus vai te esconder muitas vezes. Sabe por quê? Porque Ele está impedindo você de errar. Ele está cuidando de você. O grande problema é que quando nós passamos por situações como estas, a gente acaba não entendendo e até mesmo criticando que Deus nos abandonou, que Deus não cuida, que Deus não guarda. Às vezes você se sente aprisionado, não é verdade? Em algumas áreas da sua vida. E você não entende por quê. Deus diz: eu vou te deixar escondido, para que aquelas pessoas que querem matar sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida ministerial, fiquem longe de você. Às vezes Deus te esconde, porque Ele está te protegendo, Ele não está te abandonando. José estava escondido na prisão. José estava escondido na prisão. José era um homem de Deus, ele não errou, ele não pecou. E por que ele teve que passar por esse caminho? Deus estava protegendo José em todo o tempo. Até mesmo quando os irmãos venderam José para o mercado de escravos, para os ismaelitas, Deus estava cuidando. Depois ele foi parar na casa de Potifar, aconteceu o que aconteceu, foi para a prisão. Deus estava cuidando de José em todo o tempo, porque se José tivesse permanecido em casa, a inveja dos irmãos teria levado ele à morte. Porque se um mais quisesse matar José, ele teria sido morto. Mas teve alguém que disse: não, vamos fazer diferente. Quando Deus te esconde, é para cuidar de você. José, ele foi cuidado. O problema é que muitas vezes o lugar onde Deus te esconde não é o lugar que você gostaria de estar. José queria estar no palácio, mas estava na prisão. A grande verdade é que o lugar que Deus te guarda é o lugar que antecede o lugar que você sempre sonhou. A grande verdade, se você não entendeu, o lugar que Deus te guarda é o lugar que antecede o lugar que você sempre sonhou. Você está entendendo? A grande verdade é que o lugar que Deus te guarda é o lugar que antecede o lugar que você sempre sonhou, o lugar da tua vitória, o lugar da tua honra, o lugar realmente onde Deus vai fazer grandes coisas em você e através de você. José, logo após a prisão, ele vai para o palácio, porque a dor de ser preso livrou ele espiritualmente de errar com a esposa de Potifar. A dor de ser vendido pelos irmãos livrou ele de ser morto pelos mesmos. Você está entendendo que tem coisas que acontecem na nossa vida que não é porque nós pecamos, não é porque nós fizemos escolhas erradas. Tem coisas que Deus permite nas nossas vidas que muitas vezes a gente não compreende. Mas quando você realmente entende que Deus cuida de você e que Deus não te abandona, que Ele não dorme nem cochila, você fala como o apóstolo Paulo sempre falou: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até essa dor que você está vivendo, está passando, está cooperando para você ser melhor amanhã. Quantos estão comigo? Quero lembrá-lo
a passagem de Mefibosete em Lodebar. Eu preguei semanas atrás. Mefibosete foi escondido em Lodebar. Lodebar era um lugar terrível, um lugar onde ninguém ia, um lugar realmente que era o lixão da cidade. E Mefibosete, por muito tempo, ele foi escondido nesse lugar. E eu comecei a perguntar para Deus, por que Mefibosete foi escondido naquele lugar? Talvez, se ele não tivesse escondido em Lodebar, ele não teria se tornado em quem se tornou. Ele não teria o coração que demonstrou ter quando foi colocado diante do rei Davi. Se ele não estivesse escondido em Lodebar, talvez ele teria se perdido, porque ele era neto de Saul, ele era filho de Jonatas, e ele poderia se achar. E você quer conhecer alguém, é só dar poder para ela. Mas por muito tempo Mefibosete foi escondido em Lodebar. E o dia que Davi se levantou pela manhã e disse: eu quero abençoar alguém da casa de Saul, foi citado o nome de Mefibosete. Foram até Lodebar, pegaram Mefibosete, trouxeram na presença do rei Davi. E quando ele é colocado na sua presença, Davi, ele vai olhar para ele e vai dizer o seguinte: olha, a partir de hoje, você come na minha mesa. Olha Deus realmente cuidando de Mefibosete. Tantos anos difíceis, tantos anos escondido, tantos anos realmente vivendo circunstâncias difíceis, mas chegou o dia da honra, chegou o dia de ele realmente ser levantado diante de todos e ser honrado. O rei vai dizer: olha, a partir de hoje você come na minha mesa, e tudo aquilo que pertencia ao teu avô Saul, eu o restituirei. Quero dizer para você nessa noite: aquilo que um dia o inimigo roubou de você, Deus vai te restituir. Aquilo que um dia você perdeu, Deus vai te restituir, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Talvez hoje você não entenda, mas Deus é Deus para restituir. Deus é Deus para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é Deus para te prosperar. Deus é Deus para trazer à existência aquilo que não existe. Se você continuar com o coração alinhado, com o coração realmente alinhado com o coração do Pai, eu não tenho dúvida que vai chegar o dia da tua honra, vai chegar o dia de você se assentar na mesa do rei, ser honrado, porque Deus tem prazer em nos honrar, tem prazer em nos abençoar, tem prazer em realmente nos presentear. Temos outros exemplos, e um deles está em Êxodo 3:7, que disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu sei quanto eles estão sofrendo. Sabe o que isso me ensina? Se o povo de Israel não tivesse passado por dores no Egito, eles jamais caminhariam em busca da terra prometida. A dor, além de te livrar da morte, ela alinha o teu futuro. Hein? Você entendeu? A dor, além de te livrar da morte, ela alinha o teu futuro.
se o povo de Israel não estivesse realmente passando por dores, eles não largariam aquele lugar. Eles não largariam. A dor te coloca no seu destino profético. Teve um monte de gente que falou para Moisés: eu estou com uma saudade da comida do Egito, do pão do Egito, da farinha do Egito. Teve muita gente que sentia saudade, queria voltar quando passava por momentos difíceis no deserto. Ei, eu não sei quais são as tuas lutas, eu não sei quais são as circunstâncias contrárias que você está enfrentando nesse exato momento, mas uma coisa eu tenho certeza: se você continuar, se você não desistir, você vai realmente pisar na promessa. Deus vai fazer na sua vida, Deus vai te honrar, Deus vai realmente fazer coisas extraordinárias em você e através de você. Creia, creia, creia. Precisamos confiar em Deus em todos os momentos e saber que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas é um Deus que cumpre aquilo que fala, é um Deus que cuida, é um Deus que guarda, é um Deus que em todo tempo está trabalhando em nosso favor. Mas para isso você precisa ter fé. E ter fé é você realmente acreditar mesmo não vendo. Há pessoas que só acreditam porque está todo mundo acreditando, só vão porque está todo mundo indo. Quando Moisés disse vamos, muitos falaram vamos, e outros falaram o seguinte: olha, eu vou, porque já que está todo mundo indo. Talvez você se encaixe nesse tipo de pessoa. Menos mal que você está aqui, mas talvez você só veio nesse lugar nessa noite porque estava todo mundo da sua casa indo. Eu vou também. Menos mal, mas não é o que Deus espera de você. Deus espera que você confie piamente. Deus espera que você realmente tenha certeza de que Ele é o melhor para a sua vida. Tem gente que realmente acredita em milagres e estão aqui por acreditarem, mas tem gente que só veio aqui nessa noite porque você veio. Você está me entendendo? Também tem aquela pessoa que só acredita quando vê alguma coisa, e a Bíblia nos diz que muitos seguiam a Jesus, acreditavam nele por conta dos sinais e maravilhas que ele fazia. Muitos só acreditavam por aquilo que estavam vendo. O problema de quem segue e acredita porque está vendo alguma coisa é que também, quando deixar de ver, vai deixar de acreditar. O problema desse tipo de pessoa é que quando deixar de ver, vai deixar de acreditar. E mesmo que você não veja, você precisa acreditar, para você realmente viver o sobrenatural, para você vencer os obstáculos da vida. Entenda que Deus, Ele faz coisas extraordinárias, coisas extraordinárias. Quando eu tinha meus 13 anos, eu era exatamente esse tipo de pessoa, porque eu comecei a acreditar vendo, porque até então eu questionava Deus: por que eu nasci no meu lar? Por que eu nasci naquela casa? Por que eu tive aquele pai? Por que eu não tinha uma festa de aniversário? Por que eu não ganhava presentes?
Por que realmente eu não era feliz? Mas quando eu vi em uma igreja pessoas se derramando, pessoas chorando, pessoas realmente glorificando a Deus, dizendo no meu lado: obrigado, Jesus, por mais um dia, eu disse para mim mesmo: eu quero viver isso. E para a glória de Deus, eu fui promovido, porque hoje eu acredito, mesmo não vendo. E é o terceiro nível que Deus espera de mim e de você, é quando você acredita sem duvidar. A Bíblia diz que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Olha que lindo isso. Parece redundante, mas não é. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Abraão, contra toda esperança. Por que contra toda esperança? Porque quando os céus falaram que ele realmente teria um filho, ele já era velho, Sara já era velha. Abraão, contra toda esperança, aos olhos humanos não tinha esperança. Em esperança creu. Ele disse: eu acredito no que foi dito ao meu respeito sem duvidar. Foi mais ou menos isso que ele disse. Esse é o nível mais alto de fé. É contra a naturalidade. Você está acreditando sem duvidar, ou seja, está certo de que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir na sua vida. Você não precisa de alguém para ir contigo, você não precisa ver nada, você simplesmente acredita. Você fecha os olhos e você perde o controle da sua vida. Você entrega a sua vida totalmente no controle daquele que você confia. E quando você vive esse terceiro nível de fé, você vive como José. José passou por tudo aquilo. Deus estava cuidando de José, Deus estava poupando José, Deus estava escondendo José. Talvez o que você está vivendo hoje é mais ou menos aquilo que José viveu. Hoje você não está preso em uma prisão, mas hoje talvez você está escondido nas mais diversas áreas da sua vida. Talvez hoje você está escondido ministerialmente. Ah, pastor, eu tenho tanto para dar, mas estou escondido. Talvez você está escondido espiritualmente. Talvez você está escondido sentimentalmente. Você está orando por uma pessoa e até hoje a pessoa não apareceu. Parece que para você as coisas não acontecem. Calma, Deus está te livrando de pessoas que não vão fazer bem para você. Deus está te livrando realmente de pessoas que vão matar os teus sonhos, que vão matar a tua espiritualidade, que vão matar os teus sentimentos, que vão matar você. Simplesmente decida confiar, simplesmente decida acreditar. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Você realmente precisa confiar. É quando você realmente acredita piamente, é quando você decide acreditar nas intenções, nos projetos, nos sonhos de Deus para a sua vida. E quando você desenvolve esse terceiro nível de fé, é num parque de diversões? Não. É numa viagem sonhada? Não. Você realmente desenvolve esse terceiro nível de fé, crer sem duvidar, quando falta o dinheiro no bolso. É quando você recebe um diagnóstico ruim. É quando os gigantes se levantam contra você. É quando a família começa a desmoronar. É quando tudo sai do seu controle. Tem muita gente aqui que está no alto nível de fé, sabe por quê? Porque passou pelo vale da sombra da morte. É nos momentos mais difíceis que nós vamos para o terceiro nível de fé, crer sem duvidar.
E muitas vezes a gente não acredita, não confia, e Deus permite coisas na nossa vida para realmente elevar a nossa fé, elevar a nossa espiritualidade, elevar realmente o nosso coração para mais perto dEle. Pergunta para uma pessoa que passou pelo vale da sombra da morte o quanto ela acredita em Deus. Pergunta para ela. Dá uma cutucada no seu irmão e pergunta: você já passou pelo vale da sombra da morte? A dor, ao invés de matá-lo, alinhou o futuro. A dor, ao invés de matá-lo, alinhou o propósito. A dor, ao invés de matá-lo, alinhou a sua vida diante do Senhor. Agradeça a Deus então. Senhor, muito obrigado por cuidar de mim. Senhor, muito obrigado por me esconder. Senhor, muito obrigado por permitir coisas na minha vida que me fizeram melhor. Hoje eu sou grato a Deus por tudo que eu vivi. Talvez se me perguntasse na época se eu queria passar por aquilo que eu estava passando, eu diria não. Eu fugiria. Mas hoje, sabendo aonde eu estou, pisando na promessa de Deus, eu passaria tudo de novo. Mãe, eu passaria tudo de novo para estar aonde eu estou, ajudando pessoas, cuidando de pessoas, fechando feridas, curando feridas, empoderando pessoas, liderando uma multidão. Você acha que a vida é mamão com açúcar? Ah, eu quero só comer mamão com açúcar, pastor. Está muito difícil para mim. Imagina para quem não tem Jesus. Agora, quando você realmente está convicto, você sabe que os gigantes da vida, as circunstâncias contrárias, aquilo que muitas vezes tenta te paralisar, você vai para cima com cara de leão e coração de cordeiro. Foi assim com Davi. Quando Golias, aquele filisteu, desafiou o exército de Israel durante 40 dias, Davi disse: não, isso não é assim não. Comigo não é assim não. Eu vou enfrentar esse filisteu. Eu vou enfrentar esse filisteu. Davi nunca viu o filisteu, Golias, como gigante. O problema é que muitas vezes a gente aumenta os nossos problemas. Davi vai contra aquele filisteu e ele vence aquela batalha. E aquele filisteu que estava desafiando o exército de Israel foi morto. Ele ajudou a promover Davi. Ele ajudou Davi a ser lançado. Deixa eu dizer para você, as suas dores hoje serão plataformas para te lançar para o mundo, para te lançar para realmente evangelizar o mundo, para testemunhar, não só aqui na nossa cidade, mas o seu testemunho vai abençoar milhares de pessoas. O seu testemunho vai abençoar uma nação, para a glória daquele que reina e vive para sempre. A dor, ao invés de matá-lo, alinhou o seu futuro, alinhou o seu propósito, colocou no destino certo. Eu lembro que tempos atrás eu estava em casa e eu comecei a sentir uma dor muito forte. Uma dor, eu disse: Michele, eu estou com dor. E Michele, já me conhecendo, sabendo que eu sou mole e exagerado, ela não deu muita bola. Ah, para com isso, Júnior. E eu fui deitar e a dor começou a aumentar. Quem já teve cólica renal sabe. Ela é comparada à dor de um parto. É isso, mulheres?
se eu fosse mulher e engravidasse, meu filho nunca sairia da minha barriga, que eu nunca vi uma dor tão grande. E começou a piorar, e começou a piorar, e começou a piorar, e eu já estava curvado, andando assim. Me leva para o médico, entrei no carro, não conseguia nem sentar, deitar, não sabia a posição que ficava, porque a dor era infernal. E eu ali gemendo. Quando eu cheguei no hospital, eu fui assim no balcão e eu disse: moça, me coloca para dentro, porque senão eu vou desmaiar, vou fazer o maior rebuliço aqui. Ela disse: o senhor tem que respeitar a fila. Irmãos, é difícil. Longanimidade, mansidão, domínio próprio, é o fruto do Espírito, está lá em Gálatas. Eu olhei para ela assim, parece que eu estava vendo Satanás falando assim, né? Eu disse: pelo amor de Deus, só me dá um remédio então. Eu me assentei, logo após já me chamaram. O médico fez a medicação, colocou na veia, minutos depois já estava bem. O médico disse: olha, você vai ter que ficar internado, nós vamos ter que operar você. Resumindo, passei por uma operação. Quando acordei, ele disse: olha, eu não achei pedra nenhuma, ela sumiu. Amém. Mas eu vou ter que colocar um duplo J em você, porque ela pode estar em algum lugar, enfim. Começou a falar e colocou um duplo J. Quem já passou por esse processo todo sabe o quanto é difícil. O pastor Giovanni não quer nem saber de duplo J, que ele sofreu tanto no tirar, que ele disse assim: meu Deus, olha, dá até um arrepio. Tadinho. Coloquei o duplo J. Quando eu fui tirar no consultório do médico, 15 dias depois, eu perguntei para o doutor: doutor, por que eu passei por tudo isso? Ele bem assim: Júnior, a sua alimentação está errada, você não bebe água, você precisa mudar. A partir daquele dia, comecei a andar com uma garrafa de água. A partir daquele dia, comecei a melhorar a minha alimentação. A partir daquele dia, eu entrei na academia. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu ganhei, no mínimo, 5 anos a mais de saúde. De 5 a 10 anos. Eu mudei os meus hábitos. Eu mudei a minha postura. Eu mudei as minhas atitudes. Eu entendo que a dor é um presente. Eu entendo que realmente as nossas atitudes mudam a partir do momento que a gente enfrenta uma dor, enfrenta uma circunstância contrária. Já que eu não estava vindo pelo amor, eu vim pela dor, não é verdade? Isso nos mostra que com Deus não é diferente. Deus permite coisas na nossa vida porque quer alinhar. Ele quer realmente nos presentear. Ele quer nos colocar no propósito. E muitas vezes nós temos que passar por dores para aprender. Nada melhor do que uma experiência, porque ela te ensina a ser melhor. Eu melhorei depois que eu tive que passar por uma cirurgia. Eu melhorei. Deus Pai está permitindo você passar por algumas dores para você ter realmente grandes experiências e ser melhor a cada dia. Deus está te dando uma história que ninguém tem mais. Deus está te dando um jeito de lidar com a vida que ninguém tem mais. Deus vai te levantar para curar a dor de outras pessoas. As pessoas estão em busca, elas querem escutar pessoas que tenham experiências com Deus, pessoas que superaram grandes dores, pessoas que não desistiram, pessoas que perseveraram, pessoas que realmente foram escondidas, mas no tempo certo Deus o honrou, Deus o levantou, Deus o realmente fez grandes coisas. As pessoas estão em busca de pessoas realmente que possam confiar. Assim como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. A Bíblia não fala o que era, mas ele tinha um espinho na carne, ele tinha uma dor. Mas eu entendo que aquele espinho na carne fazia com que ele não saísse fora do propósito. Quantos aqui estão entendendo? Quantos aqui estão entendendo? Eu estou finalizando, mas eu quero que você saia daqui entendendo que Deus permite dores na sua vida para te livrar da morte. Se você entender isso, está tudo bem. As dores que vivemos até hoje foi para nos livrarem da morte. Quais dores, pastor? O senhor viveu? Muitas. Talvez você também passou por muitas dores. A dor da rejeição. Rejeição é um episódio onde você realmente foi criticado, humilhado. O pai foi indiferente. Aonde você foi acusado, invalidado, indesejado, presenciou muitas brigas dos pais, onde você se sente inseguro para o futuro, você foi maltratado, inferiorizado, injustiçado, não amado, comparado, indiferente, privado do básico. Ou talvez palavras foram duras, líderes te feriram, aonde você realmente foi excluído, aonde você se sente realmente separado. Quantas palavras, quantas surras, abandono, tudo isso decorrente de uma rejeição. Eu passei por muitas dessas coisas, mas se eu não tivesse passado por essas coisas, eu não estaria hoje aqui ministrando a palavra, eu não estaria abrindo projetos, eu não estaria escrevendo livros, eu não estaria escrevendo meu segundo livro sobre paternidade, eu não estaria realmente projetando, se eu não tivesse passado por tudo isso. Ei, olhe para mim, existe um projeto divino na sua dor. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Pastor, mas está difícil. Continue. Ele não disse que você não iria passar pelo fogo. Ele disse que você não se queimaria. Ele não disse que seria fácil, não. Jesus disse que no mundo você passaria por aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci. Entenda que, independente do que você está vivendo hoje, independente do que você está passando hoje, existe um projeto divino na sua dor. Existe um projeto divino na sua dor. Quantas dores eu passei, quantas dores. A dor de não ter um pai, a dor que só eu sei o quanto eu sonhava em ter um aniversário e nunca tive, em ter uma árvore de Natal e a minha mãe nunca conseguiu fazer. A dor de escolher um presente. Hoje eu posso dizer que tudo isso eu estou vivendo. Eu completei 42 anos dias atrás. Eu tive 2 festas. Irmãos, eu ganhei tanto presente, tantos presentes, tantos presentes, que eu disse para Deus: Pai, eu não mereço tanto. É cuidado. Chegou o dia de Deus realmente honrar. Eu ganhei tantos sapatos que eu poderia, em todas as celebrações, vir com um diferente. Eu ganhei tantas roupas, eu ganhei tantas coisas, que essa semana eu estava na minha casa e eu fui trocar algumas roupas em algumas lojas, e eu disse: eu preciso doar um pouco. E eu comecei a doar um pouco, porque Deus
deu muito mais do que eu mereço. Deus deu muito mais do que eu mereço. E entenda uma coisa: as pessoas podem olhar para você e não entender, porque elas não passaram pelo processo que você passou. Talvez pessoas não vão entender o que eu estou vivendo hoje. Nossa, para que tantos presentes? Ei, você não passou pelo processo que eu passei. Nossa, mas para que tanta coisa, pastor? Sabe o que é isso? É prosperidade. É Deus não deixando faltar o sapato, Deus não deixando faltar a roupa, Deus não deixando faltar a provisão. Ser próspero não é ter muito dinheiro, mas é não ter falta de nada. Até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado. Se a minha prosperidade te incomoda, fala com Deus, porque Deus é Pai e Deus continua me abençoando. Se a tua prosperidade incomodar alguém, manda falar com Deus, porque Deus vai realmente, se você ser aprovado, se você passar por essa dor, Deus vai abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sem medidas, muito mais do que você merece, muito mais do que você merece. Eu sou pai, e quantas vezes eu disse para o João Pedro não, tendo condições de dar, eu disse não. Ele veio chorando, mas eu estava ensinando que nem tudo aquilo que ele quer ele tem que ter naquele momento. Talvez não é a hora, mas eu quero dizer para você, como pai biológico, como um ser humano falho, teve dias que o meu filho não pediu nada, mas eu tive o prazer de abençoar ele com força, muito mais do que ele merece. Esse é o coração de um pai. Deus, ele faz essas coisas. Deus, ele vai te abençoar. Quando eu comecei a ver todos os presentes que eu ganhei, tudo aquilo que Deus estava me dando, eu disse: Deus não precisa tanto, Pai. É receber de Deus, celebrar o que Ele colocar nas tuas mãos e repartir. Se não repartir, não faz sentido. Se não repartir, não faz sentido. É receber, celebrar e repartir, para a glória daquele que reina e vive para sempre. Ei, saiba de uma coisa: sua maior dor no passado será o seu maior testemunho no presente e no futuro. O que você chama de dor, Deus chama de treinamento para você chegar aonde tem que chegar. O que você chamou de escassez, Deus chamou de processo para te colocar na abundância. Por isso que muitas pessoas não vão entender quando você estiver na abundância, porque não entenderam o processo que você foi aprovado, não entenderam o processo que você foi realmente aprovado diante dos céus. Quando José está realmente governando, está numa posição de governo, os irmãos de José vieram até ele, porque precisavam de ajuda. Lá está José, e diz que José chorou naquele momento. Deus afastou os irmãos de José e escondeu ele, para que o propósito não se perdesse. No tempo certo, Deus uniu novamente. E José, que tinha um coração bom, abençoou os seus irmãos. Ei, tem pessoas que Deus vai afastar de você, pelo menos por um tempo, porque pode impedir você de entrar na terra prometida, pode impedir você de realmente viver o propósito, pode impedir você de realmente viver os planos de Deus. Cuide para quem você está emprestando o seu ouvido, porque você pode estar ouvindo Satanás, você pode estar ouvindo alguém sem propósito, você pode perder realmente a maior oportunidade da tua vida por ouvir a pessoa errada. Chegou a tua hora. Deus está te levantando. Deus tem um propósito para realizar em você e através de você.